Então, vamos aprender agora um pouquinho sobre como fazemos adição e subtração no conjunto dos números racionais. A gente já aprendeu o que são os números racionais e agora a gente vai aprender a somar e a subtrair nesse conjunto. Então, para começar, nós vamos relembrar o que se aprende no 6º ano sobre a soma e subtração de frações. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar são os denominadores. Quando os denominadores são iguais, basta somar o numerador. Então, sempre olhamos primeiro os denominadores, os números que ficam embaixo da fração. Se eles são iguais, soma o numerador. Então, 3 mais 1, 4. Copia o denominador, não vai somar, tá, gente? Cuidado com isso. Copia o denominador. E nesse caso, eu posso ainda dividir 4 dividido por 4 dá 1. E aí, terminou a minha conta. Aqui, novamente, os denominadores são iguais, então, eu vou somar 2 mais 1, 3. Copia o denominador e terminou a conta aí. Nesse caso, os denominadores são diferentes, então, eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum. Eu vou deixar o link aqui no cantinho da tela para vocês olharem e relembrarem como se faz, como se determina o mínimo múltiplo comum, para quem não lembra, tá? Então, o mínimo de 3 e 2 é 6. Como eu tenho duas frações, eu vou repetir o 6 duas vezes. Ele vai estar no lugar do 3 e no lugar do 2, tá? São as mesmas frações, são frações equivalentes. E agora, para achar o número que vai no lugar do 1, eu faço o seguinte: 6 dividido por 3 é 2, 2 vezes 1, 2. Vou colocar aqui, ó, para vocês não esquecerem, ó. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. A mesma coisa agora aqui na segunda fração. Divide pelo denominador, então, 6 dividido por 2, 3, vezes 1, é 3. Agora, a gente tem a mesma situação aqui das outras contas. Denominadores iguais, soma os numeradores. 2 mais 3, 5, e copia o denominador. Vamos para mais um exemplo. O 2 e o 5. O mínimo múltiplo comum é 10, então, tem duas frações, coloca duas vezes o número 10. 10 dividido por 2 é 5, vezes 1, 5. 10 dividido por 5 é 2, vezes 3, 6. Soma os numeradores, que dá 11 décimos. E aqui ainda eu poderia transformar esta fração imprópria em número misto. Eu divido 11 dividido por 10 dá uma vez, sobra 1 e copia o denominador. Transformação em número misto vocês fazem quando o enunciado pede, tá? Nem sempre precisa fazer isso. 11 décimos já é uma resposta aceitável para essa conta. Aqui, então, o 4 e o 6, o mínimo é 12, então, copia duas vezes o 12, se já quiser colocar lá na resposta também pode. 12 dividido por 4 é 3, vezes 1, 3. 12 dividido por 6 é 2, vezes 2, 4. 3 mais 4, 7 dozeavos. Aqui a gente só fez soma, adição. Vamos fazer agora uns exemplos de subtração. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Denominadores iguais, subtrai os numeradores. 2 menos 1 é 1 e copia o denominador. Denominadores iguais, copia o denominador. 4 menos 2, 2. Denominadores diferentes, tem que fazer o mínimo múltiplo comum, que vai dar 20. Repete lá o 20, se quiser já colocar na resposta também. 20 dividido por 4, 5, vezes 1, 5. 20 dividido por 5, 4, vezes 1, 4. 5 menos 4, 1. Agora, vamos ver, então, nos números racionais. A gente vai usar as mesmas regras dessas aqui. Então, aqui a gente vai juntar as regras de adição e subtração de números inteiros, que nós já aprendemos, e depois vamos usar as regras da soma e subtração de frações. Então, a primeira coisa que a gente faz lá nos números inteiros é tirar do parênteses e fazer a regra do sinal. É isso que a gente faz aqui também. Aqui é mais 3/8, eu posso colocar o mais ou não.
quanto mais simples eu deixar minha conta, mais fácil é. Então, não vou botar o mais, tá? Ele é opcional. Mais com menos, o menos sempre manda, então fica menos 1/8. Percebam que agora nós temos denominadores iguais, é aquela subtração de frações que a gente acabou de ver. 3 menos 1 é 2 e copia o 8. Aqui nós temos dois números pares, então ainda a gente pode simplificar. Se no enunciado diz deixe a fração na forma irredutível, quero dizer que tem que simplificar se for possível. Então, aqui a gente pode dividir por 2, tanto o numerador quanto o denominador. A gente sempre vai dividir pelo mesmo número na simplificação. 2 dividido por 2 é 1 e 8 dividido por 2 é 4. Agora sim, forma irredutível. Mesma coisa aqui, o 4/5 é positivo, então eu vou deixar sem o sinal, né? Quero dizer que ele é positivo. Menos com menos, mais, sinais iguais sempre é positivo, e copio 2/5. Denominadores diferentes, copia o denominador, soma os numeradores. Aqui também o numerador ficou maior que o denominador, então a gente pode transformar em fração mista. 6 dividido por 5 é 1, sobra 1 e copia o denominador. Menos 1/6, então agora tem que deixar um número negativo, menos com mais é menos, 4/6. Denominadores iguais, então não preciso fazer o mínimo. Percebam que aqui os dois números são negativos, então a gente vai somar e continua negativa a resposta. 1 mais 4 é 5 e copia o 6. Vamos para a próxima. Positivo, então coloca lá o 2/3, menos com menos, mais, copia o 1/5. Denominadores diferentes, o que a gente faz? Mínimo múltiplo comum. O mínimo de 13 e 5 é 15, então coloca lá o 15 duas vezes, se já quiser colocar na resposta também. 15 dividido por 3, 5, vezes 2, 10. 15 dividido por 5, 3, vezes 1, 3. 10 mais 3, 13, e terminou a conta aí. Agora, nós temos 3 frações e uma delas não é fração, ou melhor, pode ser uma fração, mas não está escrita em forma de fração, está escrita em forma de número inteiro. Primeiro, vamos tirar do parênteses. Então, aqui é menos 1/2, mais com menos, menos 2/9, mais com menos, menos 7. Bom, aqui o que a gente vai fazer para não se confundir na hora do mínimo? Coloca 1 aqui no denominador, porque 7 dividido por 1 é 7, então é a mesma coisa, eu ter o 1 ou não. Então, para não confundir, coloco 1. Agora, o mínimo de 2, 9 e 1 é 18. Então, coloca lá 3 vezes o 18, lembra dos sinais de menos, vou colocar já lá na resposta também. 18 dividido por 2 é 9, vezes menos 1 é menos 9. 18 dividido por 9, 2, vezes menos 2, menos 4, o menos já está aqui. 18 dividido por 1 é 7, vezes 7, vamos fazer aqui a conta para não se confundir, não tenham medo de fazer no rascunho. 8 vezes 7 é 56, 7 mais 5, 12, então, menos 126. Percebam que os 3 números são negativos, então, a gente soma eles 3. 9 mais 4 é 13, mais 126, vamos usar lá o rascunho. Então, menos, porque os 3 números são negativos, então a resposta continua negativa, 139. Aqui também temos uma fração imprópria, poderíamos transformar em número misto. Mas eu vou deixar assim agora, se vocês quiserem, comentam ali no vídeo que eu faço a divisão. Mas seria só fazer 139 dividido por 18 e daria o número misto, tá? Eu só não vou fazer para não dar muito tempo de vídeo. Vamos para o próximo exemplo, nós temos ali um número misto. Número misto, né, que a gente viu aqui nas respostas, é quando temos o número inteiro na frente e mais a fração. O que a gente pode fazer aqui é transformar ele numa fração imprópria. Então, a gente vai multiplicar o denominador pelo número inteiro e somar com o numerador. 4 vezes 1 é 4, né? O 4 aqui a gente copia. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Como é positivo, a gente não precisa colocar o sinal. Menos 4/5.
Agora, faz o mínimo. 4 e 5 é 20. 20 dividido por 4 é 5, vezes 5, 25. 20 dividido por 5 é 4, vezes 4, 16. 25 menos 16 é 9 vinte-avos. Terminou a conta aí. Último exemplo, então, nós temos aqui um número decimal, um número com vírgula. Então, a gente pode transformar esse número numa fração também. Aqui nós temos um zero, então quer dizer que desculpa, um zero não, nós temos um número depois da vírgula, então quer dizer que o denominador vai ter um zero. E copia o número no numerador. Então, aqui é a transformação em fração. Tem um vídeo também sobre isso, eu vou colocar o link aqui no cantinho também, caso vocês tenham dúvida da transformação de número decimal em fração. Mais com menos, menos 1/4, mais com menos, menos 1/6. O mínimo de 10, 4 e 6 é 60. Então, coloca 3 vezes o 60, ou já coloca lá na resposta também o 60. 60 dividido por 10 é 6, vezes 2, 12. 60 dividido por 4, 15, vezes 1, 15. 60 dividido por 6, 10, vezes 1, 10. Agora, nós temos aqui um número positivo e 2 negativos. Vocês podem fazer essa conta como vocês quiserem. Se quiserem fazer aqui, ó, 12 menos 15 dá menos 3, com menos 10, menos 13. Ou, copia o 12 e soma os negativos. Isso vocês aprenderam lá em número inteiro, façam do jeito que vocês se entendam melhor, tá? Então, aqui, se eu fizer menos 15 com menos 10, dá menos 25. Menos 12, então, dá o menos 13. Como vocês se entenderem melhor, tá? Então, essas são as formas de resolver fração nos números racionais. Cuidado quando tem número misto, cuidado quando tem número decimal, quando tem número inteiro. E cuidado com os sinais, gente. Nunca esqueçam daquele menos, não se confundam. Não esqueçam o menos lá no meio da conta, não vão somar em vez de subtrair ou vice-versa, tá? Cuidem que tem muitos detalhes aqui. Percebam que a gente junta vários conteúdos aqui no mesmo assunto, tá? Soma e subtração de frações, soma e subtração de números inteiros, aqui agora na soma e subtração de números racionais. Espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido. Boa aula e até o próximo vídeo.